É um prazer enorme revê-los e principalmente receber os dois novatos do curso. Está numa hora muito apropriada para começar a assistir essa matéria, porque está num ponto gostoso de se envolver ainda com o contexto. Nós estamos completando hoje entre 6 a 7 horas estudando só Gênesis 1, 2 e 3. Gênesis 3 vai completar 3 horas hoje de estudo, só em Gênesis 3. E pela graça de Deus, vamos ver se a gente consegue, com essa aula de hoje, fechar Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir o Miroel se dirija à oração. Deus é eterno, Pai. Senhor, nós pedimos nessa noite clareza do coração. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abra o nosso entendimento, a nossa mente, que nós possamos entender, compreender e receber a palavra. Amém. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na aula passada, nós paramos em Gênesis capítulo 3, verso 8, indagando entre o verso 6 e o verso 8, aquele desfecho que o casal, assim que percebeu que ficou nu, eles correram numa figueira e preparou roupa primitiva, característica daquele período, há 4.000 anos antes de Cristo. Há tribos que já viviam na região. Nós sabemos que o início da história da humanidade, das civilizações, começou com um processo familiar. As famílias se juntavam, formavam tribos, as tribos se juntavam, formavam clãs, as clãs se juntavam, formavam cidades-estados. Então, nós percebemos que esses primitivos começaram em famílias. E aí está o casal, que era o casal líder desse planeta, ao ter perdido aquela roupa especial que os condicionava a poder viajar para qualquer canto do universo sem problema nenhum. Agora eles foram fazer roupa primitiva. E é um detalhe tão curioso nisso aí, tão interessante, que juntamente com essa perda, eles começaram a sentir um estado absolutamente depressivo. Eles começaram a perder a vitalidade. Eles sentiram que estavam perdendo vitalidade, estava esvaindo. Eles sentiram que a eternidade que eles estavam nela estava sumindo. Eles estavam perdendo essa condição de raça pura. Ele estava se sentindo, o casal estava se sentindo um membro da raça caída, tendo tudo, sentindo tudo que o membro normal da raça caída sente, as limitações. E isso é gravíssimo, que eles estavam sofrendo uma mutação genética com isso. Eles estavam deixando de ser raça pura, gente que vivia na eternidade, agora sofreu uma mutação para uma raça caída, uma raça que viveria eternamente. E pouco antes de começar a aula, o Miroel estava aqui indagando a questão sobre o grão de mostarda, que Jesus comentou no Novo Testamento, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus está dentro de vós. Aquele grão de mostarda, ele cresce, as aves vêm aninhar nele. Ele comparou também com o fermento, que a mulher coloca na massa e leveda toda a massa, mostrando o tanto que é interessante. Nós, como mortais, através da fé, começamos a ter noção desse absolutismo, que Deus é absoluto. Deus não criou nada para morrer. Tudo que Deus fez é eterno. E quem não quiser continuar com Deus vai perder a vida eterna, vai morrer para sempre, vai ser extinguido. Isso é bíblico. Então, quando nós mortais olhamos para esse grão de mostarda, nós estamos olhando para a nossa fé.
Estamos olhando para o grande Deus. Estamos olhando para aquela condição que está lá dentro, que Paulo disse que num piscar e fechar de olhos nós seremos transformados. Vamos voltar a fazer parte da raça pura. O que Paulo estava dizendo é que a mortalidade vai ser revestida pela imortalidade. Ele está mostrando o canal reverso ao que Adão entrou. Ao que o casal líder desse planeta entrou. Boa noite. Vamos entrar, boa noite. Mas então, no verso 8, o que aconteceu no verso 8? Eles ouviram, assim que eles fizeram as roupas primitivas, quer dizer, eles já estavam sabendo que tipo de vida que eles iam viver lá fora. A mente deles estava sendo bloqueada. Essa sensação toda, eles iam perder. Aquele indivíduo que na voltinha do dia deu nome a milhares de espécies que Deus tinha criado, não era capaz mais de dar nome nem sem cabeça de gado, nem se ficar um mês inteiro dentro do curral. Se for Nelore, se perde totalmente, né? Se for gato Nelore, então tudo branquinho, já era. Então, você percebeu? Então ele sentiu isso na pele. Sentiu essa perda completa de controle, de vitalidade e de tudo mais. Aqui no verso 8, a pergunta veio. Eles ouviram a voz do Senhor que passeava à tarde no jardim. Tinha alguém fazendo uma caminhadinha no jardim com ele. Tinha algumas pessoas andando com ele. Quem estava com ele? Foi a pergunta. E nós começamos a mergulhar na Bíblia Sagrada buscando as peças do quebra-cabeça para encaixar isso aí. Nós já vimos, por exemplo, em Apocalipse 12, de 7 a 12, que naquele ato aconteceu uma batalha no céu. Iniciou um processo de batalha no céu. Quer dizer, quem tirou a roupa do casal? Como que sumiu aquela roupa? Então alguém estava reclamando os pertences dele e reclamando o trono dele aqui, para se tornar usurpador da liderança aqui nesse planeta. Boa noite, meu irmão. Então você está aqui, ó. Pega aqui uma Bíblia para você, passa lá para ele. Então quem estava conversando com ele? Então já descartamos claramente o filho, porque o filho, em Apocalipse 12, 7 a 12, e todo aquele contexto de Apocalipse 12, 7 a 12, está envolvendo serpente, está envolvendo dragão, Satanás, arcanjo Miguel. A palavra arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E a palavra Miguel é uma pergunta: quem é como nosso Deus? Então não tem outro arcanjo no universo, só tem um, o Filho do Deus vivo. E ele recebe esse nome lá no Apocalipse, porque João aí não estava olhando como um profeta, estava olhando como um vidente, estava olhando para trás. O que aconteceu lá na queda. Então, aquela roupa, eu não tenho a menor dúvida que era um dos pertences reclamados. Para mostrar o trunfo que ele conseguiu derrubar um dos mundos criados por Deus. E infelizmente o nosso mundo, o nosso planeta caiu. Boa noite. Tudo bem? Vamos entrar, vamos sentar. Eu queria fazer um parênteses aqui que eu esqueci. As pessoas, quem não tiver a lição, tem uma lição que eu ministro aula aqui pertinho, no setor Coimbra. E lá eu dou uma aula todo sábado de manhã sobre o Espírito Santo. Eu tenho um manual de estudo aqui. Os que não tiver e quiser receber esse manual para estudar, se quiser ir lá assistir a aula, será um prazer recebê-los lá. Miroel, passa um lá para o João, lá atrás. Pronto. Não tem mais aqui. Vocês já têm? Todo mundo tem? Muito bem. Voltando para o nosso contexto então, de Gênesis capítulo 3, verso 8, nós já descartamos Jesus, por exemplo, está na cara que o Filho de Deus estava na batalha. Aí tem um personagem que não tem como não estar ali, junto com Deus, conversando com ele, o Espírito Santo. Porque está se tratando da queda do casal líder de um dos mundos criados por Deus. Um casal líder e uma raça pura que foi colocada aqui nesse planeta para viver eternamente
tomou decisão de livre e espontânea vontade de fazer parte de uma raça caída. Isso é um problema gravíssimo. E mais grave ainda, que eles viveram na eternidade dentro do jardim e muitos outros já tinham cometido essa besteira, mas não era o casal líder. E já tinha sido colocado para fora por eles mesmos. Porque lá dentro só ficava quem fosse preservar ou continuar na raça pura. Nós vimos que o pecado começou aonde? No céu. Então a raça caída já vinha. E aqui agora, nesse relato do Gênesis, o planeta Terra decidiu fazer parte da raça caída, através da decisão do casal líder. Então o casal líder seria colocado para fora do jardim, mas lá dentro continuariam os demais, que eles viveram na eternidade lá dentro. Nós vimos em aulas passadas que bate com a história e com a ciência o surgimento de vários povos, como Jomons, outras civilizações lá na Índia, na China, que viveram muito antes da queda do casal líder, que se desenvolveram, civilizações primitivas, cidades-estados primitivas, que foram surgindo já nesse período. Então, não tem como, são assuntos incontestáveis do ponto de vista científico, e a Bíblia deixa claro a margem para isso. Agora, descartamos então o Filho, o Espírito Santo, era uma das possibilidades incontestáveis, que estaria ali com o Pai, porque ele fez parte da criação, ele faria parte do batismo de Cristo mais tarde, ele faria parte da concepção de Maria, para gerar o Filho. O Filho, quando fosse deixar o estado de raça pura, perfeito, unigênito, e se tornar um membro da raça caída sem pecado, porque ele morreu, ele sentiu dor, sentiu fome, ele se tornou um de nós, se fez carne e habitou entre nós, quer dizer que ele se tornou um de nós. Quando ele ressuscitasse, ele nem seria reconhecido, porque ele ia retomar o estado original, raça pura, só que filho do Deus vivo. Jesus, ninguém sabe como ele foi criado, como o Pai foi criado, como o Espírito Santo foi criado. Isso é um mistério. Já tem muita coisa que a gente tem que descobrir do que está na Bíblia para tentar entender isso aí. O amor de Deus nós vamos estudar por toda a eternidade para entender o amor de Deus. Agora, Jesus Cristo foi gerado, mas teve o envolvimento dos três. Os três vieram, tiveram com Maria e um ficou no ventre dela. E quando ele ressuscitou, com êxito, porque ele não pecou, aí ele foi irreconhecível. Teve com as pessoas que andou com ele 3 anos e meio e ninguém conheceu ele, porque ele tomou o estado original dele, o estado normal dele, como filho de Deus. Ali ele estava em seu estado absoluto e andando entre nós. Nós vimos também que o jardim era um lugar que tinha mais gente, que eles viveram na eternidade lá dentro. Nós vimos lá na altura do verso 20, que quando ela recebe o nome de Eva, é porque ela era a mãe de todos os seres que habitavam sobre a face da terra. Então, só para vocês terem uma noção, o Oriente Médio hoje, aquela região que é onde era o jardim, era o Oriente Médio, tem o censo de 2015, está entre 260 a 270 milhões de habitantes. No sistema habitacional aqui, do jeito que nós temos aqui, de mortal. Só para vocês tentarem entender o que eu estou falando. Estamos falando de 6,6 milhões de quilômetros quadrados, ou 15% do continente. A área do Oriente Médio compõe geograficamente 15% do continente, aonde ele pertence, ao continente asiático. Então é muita carochice querer ficar imaginando. O povo tem um negócio de estudar a Bíblia e ficar imaginando Deus sentado nas nuvenzinhas, o povo ir para o céu ficar nas nuvenzinhas, fazendo o quê, não sei o quê. Aí olha o Jardim do Éden, fica vendo lá o casal, né? Peladão, só o casalzinho, sozinho, sem mais ninguém. Mas quando a gente mergulha nas entrelinhas do escrito sagrado, meu Deus do céu, o assunto pega com gosto, pega pesado.
E nós estamos falando de um livro, a Bíblia Sagrada, que na primeira aula que nós tivemos, nós sabemos que teve, eu dei uma relação para vocês, de 22, até quero passar uma, não esquece de me pedir não, quando sair. 22 livros citados dentro da Bíblia que não está na Bíblia. Que talvez ajudaria a entender até mais fácil os temas que nós estamos estudando aqui desde o início. Mas as entrelinhas da Bíblia, a Bíblia é tão bacana, que ela nem precisa dela, sabe por quê? Porque se eles queimar as Bíblias tudo, nós temos a promessa do Filho de Deus, que Ele vai nos transformar numa Bíblia viva. Amém. Uma palavra lida e relida pelos homens. Vai nos fazer lembrar de tudo. Até dos originais, desses originais que sumiram. Então isso é uma maravilha. Então nós temos essa promessa. E o que Deus fala, Ele não lenca. Ele não falta, Ele não volta atrás. Nós cometemos falta. Nós voltamos atrás. Mas Deus não. Deus é absoluto. Entramos também no capítulo 7 do livro de Hebreus. Então, como eu estava dizendo. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, à vontade. Se havia outros filhos de Adão Outros. e Eva, aonde eles estão? No jardim do rei. Calma lá. O jardim, antes do dilúvio, ele foi retirado da terra. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, de 1 a 3, você vê duas árvores da vida, uma de cada lado do rio com as copas topando em cima. Juntou o jardim que tinha aqui com o jardim que está lá. Quando Cristo falou no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 a 6, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde estiver estejais, vós também. Dentro desse jardim, que tem 2.000 quilômetros, cada lado dele, era murado. 2.000 quilômetros, cada lado, que compreende o Oriente Médio, aproximadamente. A cidade santa, que relata ali no Apocalipse, capítulo 21, tem mais ou menos, cada lado da cidade, só 557 quilômetros, cada lado dela. Com 66 metros de altura, o muro da cidade. A altura do muro da cidade. A cidade tem a mesma altura da largura e comprimento, 557 quilômetros de altura. É uma cidade em forma piramidal, quadrado perfeito. Então, essa cidade, que dá o tamanho do estado de São Paulo, está dentro do jardim que tem 2.000 quilômetros cada lado dele. E ele está lá no céu, normalmente. Quando o jardim foi levado, ele foi levado de porteira fechada. O único indivíduo que ficou fora desse jardim, convivendo conosco, representando o Deus vivo, é o que nós começamos em Hebreus capítulo 7 a estudar. Melquisedeque, o descendente de Adão que não pecou. É justamente esse indivíduo que Hebreus capítulo 7, quase todo, trabalha com esse contexto. Vamos lá. Do 1 ao versículo 6, nós já concluímos o seguinte. Do versículo 1 ao 6, nós concluímos que ele é sacerdote eterno. Não foi eu que escrevi, está lá. Ele é sacerdote eterno. E eu pergunto, onde e como ele se tornou sacerdote eterno? Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21 está mostrando Deus sacrificando um cordeiro e tecendo pele para substituir aquela pele, aquela roupa primitiva que eles tinham feito, para colocar por cima, quem sabe. Essa roupa mais completa, que daria uma condição melhor para eles de sobrevivência lá fora, nós estamos falando de um período, há 4.000 anos antes de Cristo, tinha mais ou menos 2.000 anos que tinha terminado a última glaciação do planeta Terra. Que nada que atingiu o planeta Terra atingiu o Jardim do Éden. Ele foi intacto e perfeito o tempo todo. Inclusive, lembra da primeira aula? Aquele asteroide que bateu lá na altura do México, que tinha tudo a ver com a interferência e administração do casal, que deu início à era das glaciações, período da extinção dos dinossauros, etc. Nós estudando na primeira aula, isso aí. Nós estamos falando que a última glaciação, houve 3 glaciações. A última delas aconteceu há mais ou menos 2.000 anos antes de Adão cair. Ele ia sair e pegar um planeta com extremos muito duro. Aquela região do Oriente Médio, à noite, é um frio intenso à noite. E de dia, muito calor.
Então, Deus preparou uma roupa para eles especial, só que por trás dessa roupa tem todo um critério. Se você entrar em Gênesis no capítulo 4, entre o verso 1 e o verso 7, você vai perceber que essa orientação sacrificial de cordeiros continuou sendo administrada, evidentemente, por Adão, pelos seus filhos. Na altura do verso 7, inclusive, do capítulo 4, quando Deus pediu uma oferta, nós estamos falando já do nascimento dos filhos fora do jardim. Caim e Abel. Só abrindo um parênteses, Caim e Abel. Foram os filhos fora do jardim. Os dois primeiros fora do jardim. Esses dois indivíduos, Deus pediu para eles o sacrifício, como já era costume. Ele já tinha aprendido lá no jardim essa questão. Que eles tinham que entender que o sangue, na hora que eles vissem o sangue, ia lembrar que o pecado gera morte inocente. No lugar deles. Alguém ia morrer mais tarde lá no Calvário, no lugar deles. Isso ficou claro lá no Gênesis. Nós vamos retornar lá no Gênesis 3 para esclarecer isso. Mas aí, no verso 7 do capítulo 4, quando o Caim e Abel foi praticar as ofertas, Deus percebeu que Caim baixou o semblante, baixou o farol. Porque Deus pediu o sacrifício de quê? Cordeiros. E ele ofereceu o quê? Frutas, verduras, legumes. E Deus não aceitou. Aí ele foi e baixou o farol. Deus entendeu claramente que ele ia fazer o que fez. Matar o irmão. E aí falou que está aí no verso 7. O que ele falou no verso 7? Que cabia a ele dominar o seu ímpeto. O casal dominou o ímpeto dele lá quando foi oferecido o fruto? Não. A serpente dominou o ímpeto dela? Não. Agora estava ali para acontecer o pior. Domínio. O primeiro homicídio. Próprio. Exatamente. O X da questão. Desde o começo. E olha aqui, que ironia do destino. Alimentação de novo. O cordeiro foi o que Deus pediu para representar o pecado. Pois o indivíduo, o tal do Caim, fez o favor de ir lá pegar a fruta, o trem de comer. E colocou. O cordeiro é de comer também. Só que o cordeiro representaria quem? Cristo. Cristo. E as frutas iam representar Cristo? Não. Era simplesmente alimentação. Novamente a alimentação envolvida na história do primeiro homicídio do planeta Terra. Lá para Hebreus, então, o nome de Melquisedeque, no hebraico, significa rei de justiça. Olha outra coisa pesada. Esse camarada assumiria, eu não tenho a menor dúvida que ele assistiu o culto vicário da expulsão do pai dele de dentro do jardim. Foi uma coisa muito dura para ele. E após a saída do casal líder do jardim, ele foi ordenado ao sacerdócio eterno, que mais tarde, Paulo aí no capítulo 7, vai comentar que Cristo seria ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele ia representar o sacerdócio eterno que não tem mudança. E enquanto que a descendência da raça caída ia assumir um sacerdócio que teria mudanças, conviveria com sombra, enquanto que Melquisedeque o tempo todo já estava apontando direto para o corpo, que era o Cristo vivo. Aquelas sombras apontavam, mas Melquisedeque já sabia disso. Por isso que ele assumiu um sacerdócio eterno. E rei de justiça, eu não tenho a menor dúvida, esse indivíduo conviveu com Abraão. Nós estamos falando em 2050 anos entre Paulo e Abraão, e Paulo está confirmando isso aí em Hebreus capítulo 7, do versículo 7 em diante. Ele está confirmando. Salém fala que ele é rei de Salém. Exatamente. De Deus, exatamente. Paulo está confirmando tudo isso aí. Tudo que Moisés escreveu há 1500 anos antes, e que tinha acontecido há quanto tempo? 500 anos antes de Moisés, 2050 anos aproximadamente antes de Paulo, Paulo está confirmando que Moisés escreveu e tudo que aconteceu. 500 anos antes de Moisés, 2050 anos aproximadamente antes de Paulo. Confirmando tudo. Então, o nome Rei de Justiça, o significado do nome dele, condiz com um líder representante de Deus,
que conviveria com várias culturas diferentes no nosso mundo e com certeza seria um instrutor, tanto do ponto de vista social, político e religioso. No contexto tanto de Paulo quanto no contexto de Moisés, lá no livro de Gênesis, que trata do assunto de Melquisedeque, ele está dizendo que ele era rei e sacerdote de Salém. Salém seria futura Jebus e depois Jerusalém. Salém, historicamente, aconteceu pela primeira vez há 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes do dilúvio. Já existia Salém. E ele era rei e sacerdote nesse lugar. E seguramente era um lugar extremamente temido. E tanto é interessante esse contexto, que foi um dos lugares que, por último, foi conquistado só nos dias de Davi, que eles conseguiram conquistar aquilo lá. Chamava Jebus, aí passou a ser chamado Jerusalém. Davi nomeou lá de Jerusalém. Aquele povo que vivia ali, Melquisedeque não estava mais ali, já estava para outros campos. Depois que Abraão assumiu, aquela história que aconteceu do encontro dos dois, Abraão assumiu esse perfil diante da raça caída, e Melquisedeque, eu não tenho dúvida, que está representando os outros seres que caiu, da raça caída, mas com a mente mais evoluída do que a nossa, que caíram muito antes do casal líder. Aqueles seres que nós vimos em aulas anteriores, Apocalipse 12:12, Filipenses 2:10, seres que vivem debaixo da terra, debaixo do mar, 70% do planeta é água. É água. Então Melquisedeque continua aqui, e Paulo inclusive fala aí que ele vive. Nos dias de Paulo, ele ainda vive. Vamos começar a sequência da leitura de Hebreus. Eu vou interrompendo vocês e trabalhando o contexto. Hebreus, capítulo 7, versículos 6 e 7. Começar nele, não? Primeiro? Não, 6 e 7. Não, é primeiro Gênesis. Desculpe. Gênesis, capítulo 14, verso 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. O que conta aí? NTLH, tá? Hã? Uma tradução. É linguagem de hoje. Então vou te dar uma Bíblia aqui, uma linguagem bem próxima do original. Essa é uma linguagem de hoje para estudo bíblico, não foge muito. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Percebeu? Ele era rei e sacerdote de Deus Salém. Nós estamos falando de um contexto que Paulo, 2060 anos mais tarde, ia confirmar tudo. Ele falou que aqui onde você estava falando, Sérgio, fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, o mesmo que está falando. Exatamente. Bateu em cima. Em cima. Então, agora eu quero chamar a atenção de uma coisa. Deus só autorizou esse indivíduo na história de toda a Bíblia Sagrada a ocupar essas duas funções, político e religioso. Rei e sacerdote ao mesmo tempo. Porque ele era um cara de raça pura. Ele tinha condição de dominar. A raça caída, se misturar essas duas coisas, só dá zica. Só abacaxi. Deus chama de besta a mistura de união, de Estado e igreja. Misturou política com religião, o Apocalipse apresenta isso como besta. As bestas apocalípticas, tudo é uma coisa só, é a união de Estado e igreja. Então, Melquisedeque é um caso único, ímpar, de um indivíduo que ocupou essas duas funções, porque ele era um cara de uma raça pura. Agora você entra e lê o verso 6 e 7, para ver que coisa mais interessante. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Vocês perceberam que o negócio mais interessante? Ele não formou genealogia entre os mortais, está aí na Bíblia, entre nós, entre eles. E o maior
que é Melquisedeque, abençoou o menor que é Abraão. Está bem claro, ele não vê quem não quer. Ele não formou genealogia entre nós. Então, ele formou genealogia entre a raça pura. Mas ele cumpriu com a missão de Deus e cumpre até hoje. Por isso que ele é sacerdote eterno. Ele continua administrando a situação do pecado aqui na terra. Só que, evidentemente, quem assumiu essa função aqui por cima foi Jesus. Mas nos outros seres que caíram, é ele que está coordenando essa situação. Esses anjos que estão presos, em cadeia, etc. Tudo está sob o comando dele, completo, absoluto. Ele é um indivíduo de raça pura, ele não formou genealogia entre nós, ele é um filho de Adão, é um descendente de Adão que não pecou. E a ordenação dele foi lá no Gênesis. Logo que o casal foi colocado para fora, ele foi ordenado sacerdote representante. Quando o jardim foi retirado da terra e levado embora, ele ficou. E debaixo do jardim ficou o fértil crescente, aonde começou oficialmente as primeiras civilizações conhecidas da terra. É porque na Bíblia não fala quanto tempo Adão e Eva permaneceram no jardim antes de pecar. Mas fala uma coisa mais séria. Ela era mãe de todos os que habitavam. Pois é, isso que eu estou falando para você. Então, esse tempo que você está falando aí, o tempo que não é relatado, pode ser o período onde criou-se essa raça que você está falando, né? Aí depois, quando eles saíram, foram expulsos do jardim, aí eles criaram a outra raça. Ele se juntou à outra. Mas a outra não tinha ainda. Raça caída, então existiu antes deles existir. Mas quem? Raça caída, o pecado começou no céu. Mas os anjos maus, né? Os anjos. A gente está falando isso, mas não tem isso escrito na Bíblia em lugar nenhum. Pecado. A Bíblia diz que o pecado começou. João 8,44. Ele era homicida e mentiroso desde o começo. Princípio. A palavra princípio está lá no Gênesis capítulo 3, verso 1. Entendeu? Então, ele já era homicida. Presta atenção, o que Jesus está falando? Antes de Adão existir. Então já existia o pecado, homicídio e mentira. Foi com mentira, casado com homicídio, a mentira e o homicídio, foi o que ele conseguiu convencer o casal de entrar. Eles não entraram, não passaram a morrer? Homicídio. Em troca de quê? De mentira. Então, e assim sucessivamente, a serpente foi do mesmo jeito. Então, a raça caída começou no céu. Agora, quando aconteceu a batalha de Apocalipse 12, o verso 12, o que está falando? Alegrai-vos vós, ó céus, que neles habitais, porque ficou livre do pecado, do diabo. Mas ai dos que habitam na terra. Essa visão está mostrando o Gênesis, a queda do casal, a batalha que desencadeou. Então, ai dos que habitam na terra e no mar. Entendeu? Tanto que é extenso esse assunto. Tem gente que fica desconfortada de falar nisso, mas está escrito na Bíblia. Filipenses 2,10. Dobre os joelhos todos aqueles que moram debaixo da terra, ao nome de Jesus. Defunto dobra o joelho? Não dobra. Então, está falando de pessoas intraterrenas. Os que estão dentro do mar, pessoas que vivem dentro do mar, mas vivem numa dimensão diferente da nossa. E quem coordena isso lá? Não sobra para outro. É o substituto. Melquisedeque é sacerdote eterno e não formou genealogia entre nós. Está na Bíblia, não tem como fugir disso. É um quebra-cabeça tranquilo. Perfeito. Não tem como. Do contrário, não tinha como entender nenhuma dessas passagens. Não tem como juntar as peças. Isso não é ponto de salvação. Mas é uma curiosidade gostosa, porque nos aproxima do entendimento. Nós percebemos com isso uma conciliação entre a teologia e a ciência, de forma perfeita. É muito imenso esse assunto. É muito sério esse assunto. Entende? Aliás, aqui são os homens mortais, porque os que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testificam que vive. Vive. Foi eu que escrevi isso. Aqui está mostrando, claramente. Está lá bem claro, não tá? Eu não falei nada, não escrevi nada disso. Paulo está falando em quando? 2050 anos depois de Abraão. Paulo está falando que o cara ainda vive. E quem que estava assumindo o sacerdote nessa ocasião que Paulo falou aí? Nesse contexto aí, quem foi ordenado segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus. Então, ele está falando de um cara que vive, que é sacerdote eterno, mas que não era sacerdote mais
sobre a nossa raça. A raça caída que está aqui em cima da terra. Porque essa, quem que assumiu? Jesus. Ele assumiu de todo o universo. Mas só que aqui tinha que ficar um representante. De trás dos bastidores, ajudando a olhar tudo, o assunto mais sério. Aqui em cima, com certeza, ele está coordenando, ajudando a coordenar. Não tem a menor dúvida disso. Agora, a prioridade dele é o quê? Sacerdócio eterno. Juízo de Deus, que está em andamento. Nós vamos estudar isso daqui uns dias, sobre o juízo de Deus, quando que começou, o que está acontecendo. Então, esse indivíduo é um líder forte de Deus que mora aqui nesse planeta, mas não vive na nossa dimensão, não tem contato visível conosco, nós com ele conosco com certeza, como os anjos de Deus também tem. E esse cara acessa qualquer canto do universo, ele tem liberdade para isso e livre acesso, ele tem green card para ir para qualquer canto do universo que ele quer. Então, isso é um assunto que tem que ficar bem claro, porque é um personagem que está na Bíblia, ele não está jogado nos cantos, não. Ele não é Deus, ele é uma criatura, só que é uma criatura perfeita. Igual nós também vamos voltar a ser raça pura, que o Paulo falou. Vamos ser revestidos da imortalidade. Agora nós só vamos fazer parte da raça pura se primeiro aceitar fazer parte da raça eleita. Seria no caso assim, um mundo espiritual que Eliseu ora e abre os olhos do rapaz para ver o exército que estava em volta deles? Meu irmão, Miroel, você foi muito feliz com essa colocação. O que o Miroel acabou de perguntar é uma coisa tão séria. O profeta Elias, você sabe que o profeta Elias foi vivo no carro de fogo para o céu, né? Está na Bíblia, nós vamos estudar sobre isso mais tarde. E mais tarde, 1000 anos mais tarde, após a morte dele, após a ida dele para o céu, no carro de fogo, 1000 anos mais tarde ele ia aparecer juntamente com Moisés, que viveu 1500 anos antes dele, foi ressuscitado. Ele e Moisés viriam visitar Jesus lá no Monte do Tabor. Esse profeta Elias deixou um pajem chamado Eliseu. Esse Eliseu se tornou o profeta substituto de Elias. E esse Eliseu, com o pajem que ele escolheu, foi cercado pelo soldado, pelo exército sírio. E o menino, na hora que saiu lá fora, quem sabe para lavar o rosto, logo que levantaram, e viu o exército cercando o acampamento deles. Veio doido chamando o profeta Eliseu. Vem cá, eu estou perdido agora. O que está acontecendo? O que foi? O senhor não está vendo, não? O exército sírio todinho cercando aqui. Não, meu pai do céu. Abre os olhinhos dele. Ele enxergar o que eu estou enxergando. Aí Deus abriu o olho do pai, do menino, e ele viu um exército de cavalo de fogo em volta do exército sírio. Pensa que coisa maravilhosa. O profeta foi lá. Quando ele chegou perto do exército, na cabeça da gente. Quando ele chegou perto do exército sírio, o exército sírio ficou cego, todinho. Ele pegou no queixo do cavalo, do líder, e levou o exército todinho acompanhando ele para o rei de Israel. Quando ele chegou lá, o rei queria matar. Não precisa matar não. Dá água e pão. Você vai dar água e pão para ele, dar comida e despachar ele. Mas o que eu quero registrar aqui, a felicidade da colocação do Miroel. Mas é um assunto muito, mas muito apropriado. Então, essa dimensão que estava o exército de Deus, Celestial. o exército celestial, o menino não tinha notado ela. Mas ele, que era o membro da raça eleita, pela fé, porque a raça eleita física só aconteceu a partir de Cristo. Ele foi o pioneiro físico da raça eleita. Agora, pela fé, o pioneiro, pela fé assumido, foi Abraão. Mas antes de Abraão, todos os que aceitaram, fizeram sacrifícios e se tornaram, foram chamados filhos de Deus, consumou em Noé, Noé fez sacrifícios, todos esses, pela fé, se tornaram membros da raça eleita. Ou seja, deixou de fazer parte dos hábitos da raça caída. Professor? Sim. Interrompendo o senhor aqui, mas só uma questão. No caso aí, Melquisedeque, ele não tem genealogia entre a raça caída. Da raça caída. Mas no caso, a genealogia dele está em Adão antes da queda? É.
Com certeza. Dentro do Entre os membros da raça pura, é o que Dentro Paulo do está jardim. dizendo. Ele não tem genealogia entre nós. A prova disso é que depois de 2000 anos ainda vivia. Aqui em Hebreus fala que ele não tem pai e não tem mãe. Pois é, entre nós. Fala que ele não tem no pai. no contexto original, a dificuldade nossa, muitas vezes, que a Bíblia foi escrita num idioma diferente do nosso. Aí quando traduz fica um pouco. Aí distorce um pouco. E ele seria. Mas na realidade o conteúdo do original é que ele não contraiu genealogia na nossa raça. Posso ler aqui? Pode. Vou ler aqui, ó. Para a qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote Você perpetuamente. percebeu que está entre parênteses? Você percebeu que está entre parênteses o que você acabou de ler? Duas coisas interessantes. Hã? Que lá diz que ele não tem Passa lá pro João. descendente. Você percebeu? Pera aí um pouquinho. Você percebeu que está entre parênteses o que você leu? Tá. Tudo na Bíblia que está entre parênteses não foi escrito, foi acrescentado. Não existe isso aí. Entendeu? Foi semelhante ao Filho de Deus. Está dentro de parênteses. Tudo na Bíblia que nós lermos, que tiver entre parênteses, foi acrescentado. Na primeira aula nós falamos sobre isso. Então, é justamente as coisas que tem que faz confusão na cabeça dos outros de graça. Então já tem uma complexidade do que foi escrito numa língua hebraica para trabalhar no nosso idioma em português, que dá muitas vertentes, muitos viés, várias palavras para uma em hebraico. Tem várias palavras que se aplicam no hebraico, que vários sentidos diferentes poderia ser aplicado. Já tem esse viés que é difícil de encaixar. Ainda tem esse problema que nós sofremos de ter sido acrescentado algumas coisas da Bíblia, mas por sorte, Jerônimo colocou entre parênteses, entre colchetes, justamente para ajudar os futuros estudiosos da Bíblia a não bater tanta cabeça. João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida. Então, mas lá na altura do verso 6 e verso 7, que não está entre parênteses, deixa claro que ele não formou genealogia entre nós. Não tem ninguém, ô Neucimar, não tem ninguém que não tem pai e não tem mãe, só Deus. Raciocina por esse prisma. Não tem como, né? Não tem, É não porque você existe. levando em consideração aqui, dá a impressão que ele está falando de Jesus, né? Dá a Não, impressão mas que ele tá aí falando que do tá, mas próprio ele está Jesus. entre parênteses, é isso que eles querem que a gente aceite isso. Mas se tiver dentro de parênteses, quando você estiver estudando a Bíblia, o que entrou dentro de parênteses, você vai passar direto. Passa para frente. O que está entre parênteses ou entre colchetes foi coisa acrescentada. Então, em tese, criatura, Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo. Esse não tem pai nem mãe, a gente não sabe, é mistério. Agora, saiu dali, qualquer outro indivíduo tem pai e tem mãe. E os pais de Melquisedeque são Adão E Eva. E ponto. Antes da queda. É antes da queda. Isso aí não tem como correr disso aí. É o varão e o Eu varão. já tinha estudado sobre isso. Você leu 8 e 9 agora. Eu leio. 8 e 9. Jorjão. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então vocês viram que o verso 8 está falando que ele ainda vive. Não era vivo. Ele ainda vive. Pronto. E aí do verso 9, você leu até o 10? Isso. Até o 10, né? Até o 10. Vocês viram que Abraão, Isaac, o encontro deles com Melquisedeque, de boa, tranquilo. Então está confirmando o que Moisés já tinha escrito, ó. Há quantos anos antes de Cristo? Há 1.500 anos antes de Cristo. Quase 1.600 anos antes de Paulo. Não era gerado, Verso 11 e 12 ficou com você, não foi? Ali, ó, a Lourdes. No que eu vou ler, existe parêntese. Eu pulo ou eu... Tá, não. Corre a leitura, mas fala o que está entre parênteses e o que está fora. Tá. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico,
pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, entre parênteses. Pois é. Então passa a régua. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então nós estamos falando aí agora. Quem que ficou com 15 ou 17? Você? Completa, leva lá no Dilmar e deixa ela ler do 15 ao 17 para a gente passar a régua. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituindo, não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Não foi eu que escrevi, não. Vocês estão vendo que é assunto mais sério. Está falando que Cristo... E às vezes as pessoas leem e passa batido. Não tem. Olha que assunto sério isso aí. O que é que nós estamos comentando? Lá fez um paralelo claro do sacerdócio levítico e do sacerdócio Melquisedeque. Um é sombra, o outro é eterno. Um teria mudanças, sofreria mudanças. Quais foram as mudanças que está sendo insinuada aí no contexto? Existe na Bíblia lei de Deus, que é os 10 mandamentos, a expressão do caráter de Deus, escrito pelo dedo dele em tábua de pedra, para não mudar. E já existiam os pergaminhos, os 10 mandamentos. Mas existe a lei de Moisés, que são as leis cerimoniais. Essas sofreriam mudanças. Essas seria cravada na cruz. Porque o corpo ocuparia o lugar das sombras. Cordeiro não precisaria mais ser sacrificado. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi lá e pagou o preço que a lei exigia, que é sangue puro, de raça pura, que nunca pecou. Ele suou sangue no Getsêmani, porque sabia o tipo de morte que ele ia morrer. Apocalipse 1:7, morte eterna. Ele morreu a segunda morte. Ele morreu a segunda morte. Pagou, ele morreu a morte da serpente. Por isso que a serpente que lá no deserto, o povo, a serpente de metal, representa pecado mesmo, imagem de futuro. E a serpente de metal que o povo olhava e era curado das cobras, estava representando Cristo. Por isso, que ele ia morrer a morte, que a serpente vai morrer e nunca mais vai levantar. Mas ele ia levantar. Porque ele morreu representando o pecado, pagaria o preço do pecado, mas sem cometer pecado. Então ele se tornou membro da raça caída, ressuscitou, mostrando que ele é o pioneiro absoluto da raça eleita, dizendo: as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que faz por intermédio de mim. Vocês farão obras maiores que essa. Se tiver fé como um grão de mostarda, direis esse monte: lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Tudo isso, Pedro passou a sombra dele, curou as pessoas. Paulo mandou o turbante, curou o gelado do outro lado. Coisa que Jesus não fez. O que nós estamos mostrando aqui? Cristo se tornou um membro absoluto da raça eleita, uma referência, um exemplo perfeito para todo mundo olhar e seguir. Não é ficar olhando para mortal, não. Nós tudo passou ali para o chão, a formiga entra no nariz e sai no ouvido igualzinho. Ele não. Tem negócio de formiga não. Ele saiu, com 3 dias saiu de lá e revestiu-se. Fez o que Paulo falou. O que é corruptível se revestiu da incorruptibilidade, a ponto que ele não foi nem reconhecido. Ou seja, raça pura. A raça que eu e você vamos fazer parte mais tarde. Com a diferença, ele é Deus. Nós somos criaturas. Como Melquisedeque, como Adão, como Eva, que também vai ressuscitar para ir para a eternidade. Mas o que vai morrer de gente, que vai se perder de gente, que vai queimar, para sapecar, para deixar de existir, não está escrito. Areia. Vai voltar. E muita gente, quando se você fala comparar Jesus com a serpente ali, muita gente, não, mas está comparando Jesus com o diabo. Mas não é isso. Não. É igual você falou aí. Ele se tornou maldição na cruz ali. Exatamente. Porque ele carregou o pecado de todo mundo e morreu a morte eterna, que nós deveríamos morrer. Né? E aí quando ele ressuscita, né, ele volta, igual você falou. Então, não deixa dúvida, né? Porque Melquisedeque é um personagem que tem tudo a ver com a ordenação dele ao sacerdócio eterno. Aonde? Lá no jardim do Éden. Naquele sacrifício que colocou os nossos primeiros pais para fora. E ele, evidentemente, quando o jardim foi embora, nós já vimos em participação dele lá na Salém.
que historicamente tem registros da existência dela antes de acontecer o dilúvio. Só para vocês terem uma curiosidade na cabeça, as pirâmides de Quéops, aquelas 3 que estão lá no Egito, ficou debaixo d'água e voltou e não foi destruída. A única obra que não foi destruída, porque não foi construída por raça caída, por raça mortal, caída normal, igual a nossa. Não, eu acredito até que foi construída por raça caída, mas daqueles seres que conviviam ainda antes do dilúvio por aqui. Porque até hoje não tem nenhum arquiteto e nenhum engenheiro que sabe fazer uma pirâmide, que dá conta de construir uma pirâmide. Não tem. Coisa incrível. Aquela, do jeito que está lá, nós não temos condição de fazer. Nós não temos ciência, o nível de inclinação, tudo é um assunto. Mais para frente nós vamos estudar sobre isso. Mas elas resistiram ao dilúvio. Então, eu sou mergulhador, alguns aqui já me conhecem como mergulhador há muitos anos. Quando a gente está mergulhando, está lá embaixo, começa uma marola lá em cima do lago, lá embaixo não tem nada, está tranquilo, tudo calmo, sossegado. Quando você sai lá em cima, que está acontecendo a marola, aí que você percebe que tem, a canoa está indo para cima das árvores, está aquela confusão danada, mas lá embaixo está na paz. Você não viu aquele tsunami lá? O povo estava mergulhando lá embaixo. Não viu nada, não notou nada. Quando saiu, estava tudo destruído. Então, gente que mora debaixo da terra, não tem nada a ver com o dilúvio. Não tomou nem somou com isso. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o dilúvio foi para banir, para limpar a face da terra. A raça caída, descendente de Adão após a queda. Adão e Eva. Não a raça de varão e varoa. Tá? A raça varão e varoa saíram seres lá para fora, se tornaram primitivos. Todos esses, limpou, o dilúvio encerrou com esse assunto. Passou a régua em descendentes de varão e varoa que pecaram antes dele, e descendentes de Adão e Eva depois do jardim. Passou a régua. Ficou só Noé e sua família, os 3 filhos dele e as esposas desses. Ou seja, esses indivíduos, nós vamos estudar isso mais tarde também, eles repovoaram a terra. E essas mulheres, inclusive, eram filhas dos homens. Eram descendentes cainitas. Está lá, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que encontraram. Então, isso nós vamos estar estudando mais na frente. Então, é muito interessante, e Jesus mais tarde aparece se identificando com o Filho do Homem como Filho de Deus. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Ele tanto se identificou com o Filho do Homem como Filho de Deus. Que ele mostrou que o Filho do Homem pode se tornar um Filho de Deus. Um membro da raça caída pode se tornar um membro da raça eleita. E se aceitar fazer parte da raça eleita, vai fazer parte da raça pura. Antes de Adão cair. É o que Paulo falou. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso é bíblico. Isso assim diz o Senhor. Assim está escrito. Porque a Bíblia diz assim, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. No caso aí está envolvendo... O projeto aí está tratando do atributo divino. A pergunta que o Miroel fez está voltada diretamente para o atributo divino. Quando fala que ele foi morto desde a fundação do mundo, porque ele na onisciência, em reunião com o Pai, com o Espírito Santo, ele tomou a decisão de fazer o que ele fez no Calvário. Então, a voz de Deus é uma coisa tão absoluta que mesmo há milhares de anos atrás, não tinha volta. É uma decisão que não tinha volta. Por isso que João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único da espécie, unigênito, para que todo aquele que nele crê não mas tem que acontecer aquilo. Só que uma coisa era ele, como Deus tem essa ideia, e outra coisa é ele se tornar um membro da raça caída, e lá no Getsemane suou sangue. Ainda pediu para afastar o cálice se fosse possível. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aí foi a hora que ele aceitou a direção do Pai, como um membro ali, humano, normal, que estava sentindo uma fraqueza, debilidade, e Deus fortaleceu ele. E ele foi, e quando ele ressuscitou, ele foi completo, lá no Calvário mesmo, porque ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, quando eles judiaram com ele lá, antes de ele morrer, ali mesmo ele adquiriu a certeza, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, ele naquele momento, ele tinha certeza que ele venceu o plano, era questão de 3 dias, ele estaria saindo da sepultura, certinho, meu irmão? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 9.
ali entra então. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e disse: onde? Estás. Onde estás? Só 10 minutinhos, mas assim. Então, um dos personagens que conversava com Deus, Melquisedeque e o Espírito Santo. E o Espírito Santo. Então, Esses dois é certeza absoluta. Então, Pode até ser que tinha uma turma, uma turma maior vindo junto para assistir aquele cenário. Porque nós estamos falando, presta atenção, cai a ficha. Nós estamos falando de hoje, 2015 agora, 2015, o censo do Oriente Médio está em 260, 270 milhões de habitantes. Nós estamos falando em seres que viviam na eternidade. E Deus mandou encher toda a face da terra. Essa ali era um lugar habitado, de raça pura. E raça caída, tretou, relou, caiu, Para fora. pura para fora. O varão e a varoa é que coordenava isso. Tanto é que o jardim do Éden foi tirado porque eles não estavam lá mais para Tanto que a hora que a serpente subiu, invadiu, subiu aonde ninguém podia tocar, quem bateu lá em cima? A mulher, a varoa. Bateu lá e ela acabou entrando na onda, porque a serpente já tinha entrado. Isso nós estudamos na aula passada. Vamos entrar então agora em Gênesis 3:9. Gênesis 3:9. Chamou o Senhor Deus e disse: até onde estás? Deus faz a pergunta. Deus sabia onde ele estava. Isso aqui mostra agora Deus abrindo o espaço da interação com o homem. Deus não invade a nossa privacidade. Aqui mostra Deus respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque se Deus aparece de cara, pá, no meio das árvores onde estava escondido, ia registrar o primeiro infarto da história da humanidade. Não é não, doutor João? Está ali o cardiologista, vai poder contar aonde foi o primeiro golpe, o primeiro infarto que aconteceu. Ia ser lá, porque se ele aparece lá no meio das árvores que estava escondido, o que o verso 10 fala aí? O que está escrito aí? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele confessa que ouviu ele conversando e Deus não está conversando sozinho. E escondeu. Ficou com medo. Ele já tinha posto a roupa primitiva, ainda ia receber um reforço, né? De pele depois, lá no culto vicário. Que não ia explicar para ele, né? A história do filho dele, que ia vir ocupar o lugar daquele cordeiro, etc. Agora é evidente que tinha mais gente ali por trás, participando. Então, ele sentiu medo e escondeu, porque ele estava nu. Aí vem o verso 11 e 12, olha que seriedade. Lê lá. Quem tá? Você? Eu mesmo? Pode 11 ser. e 12? É. Porque lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ó que inocente. Inocente. Presta atenção aqui. Como gente. é? Presta Na atenção realidade- na seriedade desse Na assunto. realidade, ele culpou foi a Deus mesmo. Vocês perceberam a Como pergunta é que Deus? Deus... Vocês perceberam a pergunta que Deus fez para Adão? Quem te fez saber Quem que te estava fez nu? saber Quem te mostrou que você estava nu? está nu? Alguém mostrou? Então, aí, mais uma vez, presta atenção, entre linhas da Bíblia. Mais uma vez, fica mais um registro que não estava só o casal. Porque o casal caiu junto, praticamente. Então, quem que mostrou? Então, está envolvendo, tem mais gente na parada. E gente grande, gente graúda. Aí a segunda hipótese é levantada imediatamente. Ou você comeu da árvore proibida. Alguém te mostrou? Então, quem que era a árvore proibida? Nós já estudamos para trás também. De quem era essa árvore? De Deus. Propriedade divina. Ele, quando ele viesse aqui, alimento divino é alimento divino, alimento humano é alimento humano. Aquela árvore era de propriedade divina. O que é meu, ninguém. Se tocar nela, certamente, Morrerá. se comer dela, certamente morrerá. Porque isso aqui é meu. Terás conhecimento do bem. Isso ilustra também dízimo, ilustra oferta. São coisas que Deus, Ele abençoa a gente e pede, ó, para minha obra ir para frente, precisa De capital. disso, disso e disso. Agora, ninguém tem que cobrar de ninguém, mas é de Deus, não pode mexer naquilo que é de Deus. Entende? Então isso é uma coisa muito séria. Coisa que Deus separa para ele tem propósito. Aquela árvore é exclusiva dele.
A outra que estava do lado é uma árvore que dá vida eterna. Nós estudamos também para trás. As pessoas comem e conseguem protelar a vida. Isso, nós vamos ver isso aí agora, no desfecho. Por quê? Porque eles foram colocados para fora e proibidos de acessar a árvore de novo. Justamente para não comer e viver em pecado eternamente. A árvore dá vida. A outra árvore é a hipótese que ele estava levantando. Ah, você comeu da outra árvore. Que aí justifica, você já está entrando em processo de morte. Já está sofrendo uma mutação genética, o cérebro bloqueado. O homem mais inteligente do planeta Terra hoje não chega a usar 5% da capacidade do cérebro. Porque o grão de mostarda está lá dentro, o reino de Deus. 95% está bloqueado. A vida eterna está aqui dentro. Na hora que a gente toma consciência disso e aceita fazer parte da raça eleita, nós, pela fé, já contemplamos a possibilidade, a certeza de fazer parte, de voltar a fazer parte da raça pura. E isso é todo o contexto do Evangelho. A pregação do Evangelho é para mostrar a salvação. Salvação é isso, é você deixar de fazer parte da raça caída, se preparar através de uma raça eleita, povo santo, separado por Deus, sacerdócio santo. E em muito breve, assim que Jesus voltar nas nuvens do céu, poder morar nas mansões eternas. Seria o caso que ele chama nas cartas lá dos vencedores? Exatamente. Todos correm, todos levam o prêmio. O motivo do mocó, o que foi? Estava nu. A nudez. O motivo do mocó. Mesmo vestido. Não estava vestido mais. Nas folhas. Ah, não, claro, não, mas eles tinham uma roupa que eles podiam viajar para qualquer canto do universo. Eles sentiram, na realidade, isso envolve muita coisa. Não envolve simplesmente a perda da roupa literal, mas envolve o estado da mutação genética que eles estavam sentindo, de deixar de ser raça pura, dentro da eternidade, que tem poder para andar em cima d'água, para dar ordem, perdeu tudo isso do nada, e estava só murchando, igual um maracujá, murchando, ele estava sentindo a vida indo embora pelos dedos. Então, todo esse processo depressivo que ele estava vivendo ali, Deus vinha para poder dar um time nele, dar um start, e colocar para fora do jardim. Ele ainda ia viver mais de 900 anos fora do jardim. Fora o que viveu lá, que ninguém sabe. Entendeu? Não, lá dentro tem milhares de anos. Isso aí é o restinho que ele tinha comido lá. É a reminha. É a beiradinha que ele comeu. Ele ainda viveu quase 1000 anos de idade. Professor, vou fazer uma pergunta. Foi não. Aquela árvore, como se diz, nas igrejas tradicionais, não falando de igreja, mas assim, o que a gente aprende dos pregadores, entre aspas, que aquela árvore, na realidade, é uma árvore diabólica. Mas não há possibilidade de ser uma árvore diabólica. O senhor puxou o assunto dentro do jardim? Dentro do jardim. Pelo amor de Deus. Era uma árvore propriedade de Deus, então. Quem plantou o jardim com a mão dele? Deus. E está lá as duas árvores, Ele tá? devia colocar a árvore maldita a lá, Bíblia né? diz que nada de mal vem. Então está fora de cogitação. A árvore é uma propriedade de Deus. De Deus. O jardim todo, meu irmão. Tanto que ele levou ele inteiro embora. Menos na árvore totalmente. Até a da vida ele podia ter comido. Tudo. Não, Davi falou de toda a árvore do jardim merece livremente. Nem dessa é minha. Pronto. Ele que plantou, gente. Ele poderia ter comido todas, né? Todas. É, igual ele falou que até a da árvore da vida ele tinha acesso, porque ele comia as folhas para viver, né? Viver eternamente. Agora a do conhecimento do bem e do mal, que era de propriedade de Deus, esse não podia nem tocar. Quanto mais comer, né? Ele não podia nem tocar. Era o teste, gente. Mas aí era só o teste da obediência, não é, ô Rafael? Oi? Era só, Deus só estava testando a obediência do homem, né? Nessa árvore. Não, Quando ele não viu é questão de testar a não obediência. coma, ele queria saber se o homem cairia ou se continuaria Lourdes, respeitando. essa ideia é justamente a ideia da carochice. Que as pessoas ficam Deus não prova ninguém. Deus Ele comissionou o casal para administrar o jardim, administrar o planeta Terra, tomar conta de tudo. Quer dizer, não tem esse negócio. O cara que em poucas horas deu nome em milhares de espécies que Deus criou e ia ficar voltado numa coisa tão simples, tão banal assim. Não é por aí não. Livre-arbítrio. Deus criou os seres com livre-arbítrio o tempo todo. E envolveu muito mais que um simples teimosia, o assunto da rebeldia. Ele entrou
na onda de Lúcifer, que já tinha se tornado o diabo, já tinha esse nome antes deles serem criados. Ele já conhecia a história do pecado, já tinha sido avisado da existência desse indivíduo. E ela simplesmente vai lá e come da fruta, dá conversa para a serpente. Em vez dela punir a serpente, botar para fora, cumprir a ordem que Deus deu, que era vigiar o jardim, guardar o jardim, tanto fazia ela ou ele ir lá fazer isso. E o que aconteceu? Eles não fizeram nada disso. Então, ela pega do fruto, come, leva pro marido, e o marido não questionou nada. Come. Ele comeu, simplesmente comeu. Quer dizer, ele estava comendo o quê? Fruto divino. Não era dele. Era para alimentação divina e não para alimentação humana. O fato dessa árvore estar ali, ela mostra o amor de Deus de querer estar junto com as suas criaturas. Porque aonde ele vai, em qualquer canto do universo, ele tem que ter o alimento dele, que não é o nosso. Nós somos criados em imagem e semelhança dele, mas não somos ele. Ele não criou deuses, ele criou criaturas perfeitas à sua imagem e semelhança. Só que ele, como Deus, ele tem um tipo de alimentação. Ele come das nossas coisas, mas nós não podemos comer das dele. Que a coisa que o ser divino come é absoluta e acabou, encerrou. Tem aquilo ali, tem o que está na Bíblia. Não cabe para nós especular isso. Em relação ao ser humano, ela falou, testando a obediência, né? O que Deus quer de nós é obediência. Desde o 20. Essa ideia que a Lourdes levantou e que o Jorge está corroborando, isso está voltado para a raça caída. Nós sim, nós ficamos presos a essas bobaginhas. E é pior de tudo, achar que Deus prova a gente, que Deus testa a gente. Não, Deus não prova ninguém, Deus testa ninguém. Ele mostra o que é certo e te dá liberdade. Tem duas portas, tem a porta estreita e a porta... Você escolhe onde você quer andar. Está aqui a raça caída e está aqui a raça eleita. E está lá a raça pura. Só chega na raça pura quem passar pela raça eleita. Somos pecadores, né? Somos pecadores. Mortais. Provérbio 9:10. É. O princípio, né? O temor. Então, pelo que eu entendi aí, há um estágio, por exemplo, raça caída, raça eleita, Isso. que E sai da raça caída, e Exato. raça pura. A raça eleita é o convertido. É o convertido. De verdade. Que aí vai se Ele vai transformar em... obedecer a palavra, ele não quer saber de conversa imortal, não. Ele quer saber de conversa de quem? do céu. De Deus. Assim está escrito. É a palavra do Deus vivo. Esse é mesmo da raça eleita, esse não abre mão. Não leva em conta o tempo da ignorância, né? Depois ele vai passar da... Quando for transformado, aí sim será Irmão, a raça... O assunto é raça pura. A raça pura. Raça pura. Até Transformada. então, só Mas ele não essa- leva em conta o tempo da ignorância, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Isso é óbvio. Meus irmãos, vamos encerrar a aula hoje aqui. Na próxima aula, se a gente decorda nisso aqui, ela fica a noite inteira. Com certeza. Vamos aprofundar aqui na próxima aula. Na próxima segunda-feira nós não vamos ter aula, porque vamos ter um feriado. Vamos ficar de pé e fazer uma oração para encerrar? Amém. Santo Deus, te agradecemos pela orientação da tua santa e bendita palavra. Amém, Senhor. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém, Senhor. Abençoe cada lar aqui representado. Conta-nos entre os escolhidos, Senhor. Nos faça membros fortes da tua raça eleita, para que possamos um dia, pela tua graça, voltarmos a fazer parte da raça. Amém, Senhor. Abençoe cada lar aqui representado. Traga-nos de volta na próxima aula. É o que te suplicamos, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.